Bom, meus amores, e continuando a nossa explicação, vocês vão reparar um corte brusco, mas é porque o meu celular tinha acabado a bateria, né? A gente falou sobre como os europeus contaram com aliados internos, né? Com africanos, as elites africanas, que auxiliaram, né, no processo de invasão europeia do continente africano. Bom, com o fim desses tratados afro-europeus, né, o que isso significa? Que a Europa utiliza esses tratados, utiliza essas alianças para entrar na África no primeiro momento. A partir do momento que ela já está exercendo tanta influência ali dentro, né, que ela já tem tanto poder ali dentro, que já tem tantos soldados europeus ali dentro, eles começam a ignorar esses tratados. Então os europeus, eles apresentam um contrato que eles mesmos vão romper. Eles vão dar uma pernada nos políticos africanos locais, né? Vão dar uma pernada no próprio tratado, nos próprios benefícios que eles tinham trocado com os africanos, e aí eles vão começar a se utilizar dos tratados bilaterais entre europeus e europeus. Se antes essas elites europeias, né, essas empresas europeias e os exércitos europeus negociavam com as elites locais africanas, agora eles vão passar a ignorar completamente os direitos e os acordos firmados com os países africanos, uma vez que eles já estão dentro, uma vez que eles já estão estabelecidos, e vão começar a mandar literalmente na África. Vão começar a dividir a África como se fosse uma pizza, né? E aí a gente tem aquela foto, aquelas imagens caricatas, onde é que a gente tem os presidentes europeus, os monarcas europeus, partilhando o mundo como se fosse um bolinho, né? Como se fosse uma torta. Que agora eles já estavam presentes mesmo, eles já tinham com o exército ali dentro. Então eles começam a ignorar os governos locais e começam a de fato mandar, explorar e dividir os territórios como eles bem queriam. Isso vai ocorrer através da Conferência de Berlim de 1885, ok? Essa Conferência de Berlim, ela vai ter como objetivo definir a partilha da África para reduzir os conflitos entre nações europeias. Isto é, as nações europeias vão ter tanta fome de conseguir novos territórios, de mandar na África, que elas vão brigar entre si. Então, a Primeira Guerra Mundial é o momento em que as nações europeias entram em conflito em território europeu. É um momento onde é que a Alemanha e França, Itália, caem na mão no território europeu. Mas esses conflitos, né, as nações europeias já estavam brigando fora do território europeu, lá na África ou lá na Ásia, disputando por territórios, disputando por zonas de influência, como os ingleses que lutaram contra os holandeses, disputando pelo território da África do Sul, por exemplo, ok? Então, para essas nações europeias, né, não continuarem saindo na mão, justamente como uma tentativa de adiar a Primeira Guerra Mundial, como uma tentativa de conter as disputas entre nações europeias, a gente tem a criação da Conferência de Berlim, que vai delimitar, né, que vai definir como que vai ser essa partilha. Um dos motivos pelos quais a gente também teve a Conferência de Berlim foi o fato da Alemanha e da Itália ficarem revoltadas por estarem em desvantagem na corrida imperialista. Por quê? Lembra que eu falei com vocês na nossa aula retrasada que o processo de unificação da Alemanha e da Itália foi tardio? Então, a Alemanha e a Itália se tornaram, né, países, impérios, tardiamente. Quando a Alemanha se formou, quando a Itália se formou e foram procurar territórios para serem imperialistas, para invadirem, a França, a Inglaterra, a Holanda já estavam há muito tempo. Então, quando a Alemanha entra na corrida imperialista, quando a Itália entra na corrida imperialista, a França e a Inglaterra já estavam muito avançadas, já tinham muitos territórios e tinha sobrado só um pouquinho de nada para a Itália e para a Alemanha. Então esse vai ser um dos motivos, né, para a Itália e para a Alemanha se juntarem lá na Primeira Guerra, lá na frente, porque elas vão achar que elas estão em desvantagem, né? Elas vão achar que elas precisam de mais territórios, de mais domínios, e esses domínios estão na mão da França, da Inglaterra, da Holanda, da Dinamarca, e que para tomar esses territórios dessas grandes potências europeias só seria possível através das guerras, ok? E aí, meus amores, passamos aqui para a nossa última lâmina, a lâmina de número 6, ok? E aí a gente vai ter as consequências dessa partilha. Como vocês vão observar aqui nesse mapinha de cima, essa partilha, né, formou
como a África está agora, né? Foi mais ou menos nesses moldes, né? Você teve a divisão em países e cada país se tornou uma grande zona de influência de uma respectiva potência europeia. E quando a gente tem um movimento do fim do imperialismo lá na frente, né, ou até mesmo durante o processo de imperialismo, a gente tem uma série de consequências. Para além das consequências da visão racista, da ideia racializada que tem de África, que a gente discutiu lá no começo, sobre as imagens que a gente tem dos africanos, a gente vai ter o problema da questão de fronteiras. O que é isso? Quando a Europa divide a África como se fosse uma fatia de bolo, lá na Conferência de Berlim, ela vai distribuir esse território de maneira arbitrária. E ela não vai respeitar, né, as antigas fronteiras étnico-culturais. Então, se a gente tem daqui até aqui um povo e daqui até aqui um outro povo, ela vai colocar esse povo tudo dentro de uma caixa só. Ou então ela vai travar uma fronteira no meio daquele povo e vai levar misturando junto com o outro. Então você tem uma fronteira que não respeita a história da África, que não respeita a distribuição dos reinos locais, não respeita as línguas locais nem a cultura local. E aí quando esses europeus vão embora, eles deixam dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo território, nações que às vezes eram inimigas. Isso vai culminar em grandes disputas para ver qual desses dois grupos étnicos vai ficar com o controle dessa nova região, né, dessa fronteira, que foi definida por uma pessoa externa, que nem africana era. A gente vai ter outra questão. Essas fronteiras, às vezes, elas eram móveis. O que é isso? Não eram fronteiras fixas. Os povos, às vezes, eram nômades. Então, conforme eles se moviam, o território deles ia acompanhando eles. E quando a gente delimita isso, isso vai gerar uma série de consequências. Porque às vezes um povo que não era fixo, ele acaba tendo como limite essas novas linhas estabelecidas de acordo com critérios europeus, ok? Outra questão, o desequilíbrio das relações internas. Como? A Europa, para dividir, para conquistar, ela vai intensificar conflitos entre comunidades, desequilibrar disputas e, como eu falei, ela vai fortalecer as elites locais, promovendo um aumento das desigualdades, ok? Outra questão, a gente tem aqui a questão também dos espólios. O que é um espólio, né? Um espólio de guerra. É quando você vence uma pessoa, você invade uma cidade, você rouba. Que nem quando vocês estão jogando algum joguinho de RPG lá, alguma coisa, você mata outro soldado, você entra numa cidade, você sai abrindo os baús e sai pegando os itens, né? Sai pegando as armas que aquele soldado tava. Então, a Europa vai fazer isso com a África. Ela vai fazer um espólio, um roubo das riquezas da África. Vai roubar ouro, vai roubar carvão, vai roubar petróleo, vai roubar todos os tipos de riqueza natural. E também vai fazer um espólio de tesouros e patrimônios históricos. Isto é, vai roubar ouro, vai roubar tesouros, produtos valiosos, vai roubar dinheiro africano, né? E, inclusive vai roubar a cultura, roubando objetos de museu, objetos históricos, quadros, artefatos, estátuas, etc. E a gente tem aqui essa imagem do filme Pantera Negra para refletir isso muito bem, que é aquela cena do Killmonger entrando num museu europeu, né? E ele conversa com a mulher que tá lá guiando a exposição e ele começa a tecer uma série de críticas. Fala que aquilo ali é um artefato africano e que ele não estava roubando, mas que na verdade ele estava pegando de volta. Porque quem roubou foram os franceses que invadiram a África, pegaram aquele artefato africano e levaram para o museu francês. Então, se um africano entra nesse museu e pega esse artefato de volta, ele não está roubando, ele só está retomando aquele objeto para ele. E isso leva a um debate muito atual, né? A França, no Museu do Louvre, tem enormes exposições sobre o Egito. Você tem lá tumbas de grandes faraós egípcios, você tem lá pinturas egípcias, uma série de artefatos históricos. E o governo egípcio cobra que isso seja devolvido. Eles falam, olha, vocês estão expondo, vocês estão ganhando dinheiro com artefatos, né, com objetos históricos que são meus. E que vocês conseguiram quando vocês invadiram o meu país e me roubaram. Então isso não é certo. Então a Europa ela não vai fazer só um espólio de recursos tecnológicos, de recursos naturais, mas ela também vai promover um grande espólio cultural e de patrimônios históricos, ok? Então, meus amores, é isso. Grande abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Bom descanso e bons estudos.